dando início aqui ao que eu estava falando, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui. Deixa eu abrir. E como seria a estrutura de edificação, tá? Vocês estão conseguindo visualizar agora? Não. Não estão vendo a tela? Agora deu mesmo. Pronto, acho que agora vai. Agora estão conseguindo ver? Abre. Agora. Pronto. Então aqui algumas imagens, tá? De o que é uma estrutura de uma edificação. A estrutura que a gente vai fazer nesse curso é uma estrutura bem semelhante a essa daqui. Isso é uma estrutura convencional de edificações, tá? Aqui, como a gente pode ver, a gente tem os pilares, tá? As vigas. Então, esses elementos aqui, eles são os elementos verticais, são chamados de pilares. Esses daqui de viga. E aqui, ó, nesse vão, tá? Em geral, a arquitetura ela já prevê isso. Nesse vão é deixado o vão da escada, então as escadas elas vão ser executadas aqui. E aqui em cima é feito a laje do reservatório. Por que é que se faz isso? Porque essa laje daqui, da escada, o tamanho dela ela já é um tamanho que ele fica aproximadamente o tamanho necessário para que você coloque o seu reservatório em cima. Então, esse tipo de estrutura é um tipo de estrutura padrão, esse edificação. Ela é feita em concreto armado e existem diversos tipos de estruturas de edificações, tá? Aqui está um modelo estrutural do software que a gente vai utilizar. Isso aqui é uma obra bem comum aí. Esse tipo de projeto é muito comum, tá? Quem for trabalhar em escritório de projeto vai ver muita coisa desse tipo. E esse modelo estrutural ele foi feito exatamente no software que a gente vai utilizar. Aqui é a mesma coisa. No software ele distingue as vigas em amarelo dos pilares, que são os elementos em laranja, e as vigas, que são esses elementos em azul mais claro, tá? Então, o funcionamento da estrutura, você tem essas lajes aqui, as lajes se apoiam nas vigas, as vigas no pilar, levando todas as cargas para essa fundação, que seria esse elemento estrutural, e da mesma forma ele se apoia no solo, que é para onde nós queremos levar toda a carga da edificação. Aqui, eu peguei para vocês uma imagem onde mostra uma estrutura em concreto armado, tá? Isso aqui é concreto armado. E o que é o concreto armado? O concreto armado é justamente esse tipo de material que a gente pode ver nessa imagem. Esses aqui são os elementos estruturais, então isso aqui são as vigas, aqui são os pilares e aqui as sapatas. Quem tem aula comigo sabe que as vigas elas sofrem predominantemente flexão, os pilares predominantemente compressão, tá? Mas isso aí não é um tema que a gente vai abordar com tanta profundidade agora. Mas o que eu queria que vocês vissem aqui é como a gente tem essa densidade de ferros aqui dentro, tá? Na estrutura de concreto armado. Então, isso aqui é um exemplo de estrutura em concreto armado, um exemplo de uma estrutura de pórtico. Pórtico é uma estrutura formada por um conjunto de pilares e vigas. Ah, professor, existe outro tipo? Existe. Existem estruturas em treliça, existem estruturas de casca, estruturas de placas, tá? As quadras mesmo, estava prestando atenção nas cobertas das quadras, elas são normalmente em treliça. As casas, elas normalmente
ou edificações são feitas nesse tipo de estrutura, né? Estrutura de pórtico, formada por vigas e pilares. Aqui está um exemplo de um pilar pré-moldado. Esse dente, isso aqui é chamado de dente, essa parte, ela serve para encaixar uma viga aqui. Então, são tipos de sistemas estruturais diferentes, apesar de ser bem semelhante. Tá? Outro tipo de estrutura aqui mista, né, que essa parte é feita em concreto, essa parte de concreto aqui ele é um concreto pré-moldado, ele é todo montado aqui na obra. E aqui o sistema estrutural entreliça que eu tinha dito para vocês. Esse sistema aqui ele já é feito de estrutura metálica. Tá? Então, a treliça elas são esses tipos de elementos que são formados por triângulos. E existe toda uma física aqui por trás dela. Então, para que a gente tenha a nomenclatura compatível, a nomenclatura técnica, ela é desse jeito. Tá? Os elementos verticais são chamados de pilares, os elementos horizontais são chamados de vigas e os elementos que formam um plano são chamados de lajes. Aqui, essas fotos estão um pouco ruins, mas aqui ilustra. Ó. Bem, a fase de construção está um pouco ruim aqui, mas depois eu passo todas as fotos para vocês. Onde a gente tem aqui a laje, tá? Essa daqui é a laje. Aqui do lado vão ficar as vigas. Essa parte aqui não dá para ver muito bem, mas aqui é a armação da viga e essa viga ela se apoia nesse pilar e nesse pilar aqui do canto, que a gente pode ver uma ilustração dessa obra, tá? Quem trabalha em obra aqui já viu algo desse tipo, tá? Você fazer a estrutura de concreto armado, você faz as formas, né? Coloca as ferragens dentro e por fim concreta. Então nessa fase, essa fase aqui da obra é a fase de formas de viga. Então ela faz parte da execução da viga, tá? Eu tô dando uma geral porque tem algumas pessoas que ainda não viram isso e eu aconselho que vocês procurem materiais sobre isso, tá? E eu vou passar justamente esse material que eu utilizo nas minhas aulas. Vou passar para todo mundo. Então, isso daqui é de extrema importância, você saber. Às vezes, quando a gente estuda, não percebe a importância, mas na hora de fazer o projeto e na hora de desenhar, isso aqui tem uma relevância assim, significativa, tá? O que são elementos lineares? Elementos lineares são aqueles elementos tipo viga e pilar. Ó, são esses elementos aqui, onde eles se assemelham com a linha, tá? Um lado deles é muito maior do que o outro dois. Aqui está um exemplo de uma barra, que é um elemento linear, ela é definida pelo eixo dela, tá? E aqui é um perfil, que a gente até um dia desse estava discutindo lá no grupo, em relação à obra que parecia com um perfil desse aqui. Isso aqui é uma viga, então isso aqui é um elemento linear. Os elementos bidimensionais, ou planos, tá? Ou superficiais, ou de superfície, são esses tipos de elemento aqui, ó. Uma placa, uma chapa. Ah, professor, o que é uma placa? Uma placa pode ser uma laje, uma obra, ou pode ser uma placa mesmo. Você tem uma escada metálica, você bota uma placa lá. E uma chapa aqui pode ser um muro, pode ser uma parede, tá? Pode ser um muro de arrimo. São elementos bidimensionais. Eles são definidos por um plano. E elementos tridimensionais são desse tipo aqui, ó. Parecem sólidos, onde a ordem de grandeza das suas dimensões elas são próximas. Né? Então não tem nenhum lado muito maior do que o outro. Aqui são exemplos, né, de estrutura que são formadas por sistemas estruturais que não é pórtico. Lembrando que pórtico é viga e pilar. Esse aqui, ó, a estrutura é toda uma casca, tá? Então aqui são cascas e aqui é um bloco. Então você pode ter outro tipo estrutural. Aqui também, tá? Nesse tipo de estrutura,
você não tem vigas e pilares, você tem um sistema estrutural um pouco diferente. Pode até ter um sistema aqui dentro, mas não é o sistema principal, tá? Então, existem as lajes, dentro dessa classificação a gente tem as lajes, e as lajes é um elemento plano, bidimensional, cuja principal função é servir de piso ou coberta nas construções. Então a laje ela fica na posição horizontal, isso aqui a gente está vendo uma laje de cima, e a laje ela se apoia em pilar, em vigas, tá? Então ela se apoia nessas vigas aqui, que consequentemente vão se apoiar nesses pilares, tá? E esses pilares, aqui a gente está vendo o corte da seção transversal nele. Então, a partir desse corte aqui, a gente tem um corte AA que está mostrando, está sendo mostrado aqui essa viga aqui, ó, que tem o número 103, tá? Essa viga é justamente essa viga 102 e essa viga é justamente a viga 104. Essa partezinha aqui de trás, tá? Que a gente vê de lado, é essa viga 100 e aqui são os pilares. Então, a análise do caminho das cargas e dos apoios é isso. A gente tem as lajes, por sua vez, se apoiam nessas vigas que definem a laje, nessas vigas elas fecham essa laje, e essas vigas são apoiadas nos pilares e os pilares, por sua vez, nas fundações. Aqui, existem alguns tipos de laje, de diversos tipos de laje, na verdade, e até existem projetos que têm lajes que é inerente àquele projeto. Então, você vai fazer um projeto e quer criar um tipo de laje. Você pode criar? Pode. O tipo de laje que você quer fazer. Contanto que você faça um memorial de cálculo, contanto que você defina o procedimento executivo daquelas lajes, não tem problema, tá? Você pode criar o seu tipo de laje. Isso aí é um assunto mais um pouco avançado. Aqui está o exemplo de uma laje maciça, tá? O que é a laje maciça? A laje maciça é esse tipo de laje aqui, ó. Você tem a ferragem nela e você preenche toda a superfície da laje com concreto. Então ela vai ficar uma laje maciça, tá? Toda cheia de concreto e aço. Aqui está um exemplo dessa laje L1. A gente referencia as lajes pela numeração. Então a laje L1 ela é formada ela é definida por essas vigas. E tem essa laje L2. Essa laje L2 ela é esse balanço aqui. Essa parte achurada é como se fosse o corte, tá? Às vezes a gente faz o corte aqui, ó. Aqui é como se esse quadradinho aqui a gente estivesse cortando essa viga. Aqui a gente está cortando essa laje que ela em balanço. Aqui do mesmo jeito. E essa representação dessa linha pequena aqui, ó, quer dizer que esse desenho ele continua para lá. Então às vezes a gente coloca o corte aqui para ter uma ideia de onde realmente esse corte está na laje. Então aqui é um exemplo de concretagem de laje maciça. A laje maciça ela é concretada dessa forma, a gente coloca essas chapas aqui de madeira embaixo, que compõem a forma, joga essa malha de aço aqui em cima e depois vem com o concreto. Tá? Então aqui são lajes maciças. Lajes lisas, ó, e vocês podem perceber que essas lajes elas vão se apoiar depois nas vigas. Nesses lugares aqui estão os espaços para que as vigas elas sejam concretadas. Lajes lisas ou cogumelos. Laje lisa ou cogumelos é esse tipo de laje aqui que não tem viga, tá? Aqui não tem viga. Se vocês prestarem atenção, ela tem esse elemento que se chama de capitel. Essa laje ela se chama de cogumelo porque você tem o tronco aqui, né, que seria o pilar, e o capitel, que é como se fosse um análogo a um cogumelo, e você não tem a presença de vigas. Em geral, a gente utiliza esse tipo de laje aqui quando a gente quer reduzir a altura do pavimento, tá? Então, aqui você não tem viga. Por quê? Porque a viga, se a gente tivesse, imagina aqui, 80 centímetros de viga aqui para baixo e 80 centímetros de viga aqui para baixo também, a gente teria 1,60 m perdido, tá? Um exemplo que tem muito isso aqui, estacionamento. Em geral, quando você vai no shopping, o shopping ele tem 2 ou 3 pavimentos de loja,
você consegue 5 ou 6 pavimentos de estacionamento. Por quê? Porque você faz a laje desse tipo aqui, tá? Enquanto o shopping você quer aquele pé direito alto, você quer relógios bem altas, o estacionamento não. Você quer aproveitar o máximo possível para ganhar mais dinheiro, ó. Aqui está um exemplo no estacionamento de como é esse tipo de estrutura na prática, tá? Que são dois exemplos de laje lisa. E as lajes nevuradas, que são o tipo de laje que a gente mais utiliza nas edificações. Provavelmente vai ser o tipo de laje que vocês vão ver utilizando. As lajes nevuradas, essa daqui é do tipo cabacinha, tá? Elas são formadas assim, ó, aqui são nevuras nesse sentido e nesse sentido daqui. Ela pode ser tanto dessa forma como dessa aqui, ó, tá? Se você prestar atenção, isso daqui é como se fosse um conjunto de vigas nessa direção e um conjunto de vigas nessa direção, formando uma malha de vigas, tá? Então aqui um sistema estrutural muito presente em obras de industriais, obras de shopping, essas coisas, é justamente a laje capitel e a laje cabacinha, que ela tem sistema de nevuras, essas vigazinhas aqui nas duas direções. Então aqui são alguns exemplos desse tipo de laje. E o tipo mais comum, que esse daqui todo mundo utiliza, vende em todo canto, são as lajes nevuradas unidimensionais, que a gente chama, que é depois que ela está concretada, tá? A gente está olhando por baixo, porque aqui eu não vou ter nenhuma foto, mas como é que ela funciona, tá? Você coloca primeiro essas nevuras, depois dessas nevuras, você coloca esses blocos aqui que tem esse formato, esses blocos eles se encaixam aqui, e você concreta essa laje, ó, com esses blocos aqui. Pode ser assim também, tá? Conjunto de bloco com isopor. Cada obra ela pode ter um tipo específico de projeto para sua laje. E aqui você concreta. Deixa eu procurar uma imagem. Pronto. Essa laje, depois de concretada, a parte de baixo dela fica assim. Então, o que a gente consegue ver são essas nevuras. Isso aqui é o que a gente chama de nevura. Esse esquema aqui, ele tá bacana. É um pouco pequeno, mas demorando um pouco. Aqui. A parte de baixo, então olhando por baixo, a gente vê essas nevuras e a parte de cima, ela vai estar toda coberta de concreto, tá? Então aqui é o tipo de laje mais utilizada. Perceba o seguinte, enquanto a outra laje, a laje maciça, ela se apoia em todos as vigas, essa laje pré-moldada, como a nevura está nesse sentido, ela só vai se apoiar nessa viga aqui, na viga que a gente tem lá atrás. Então, como é o funcionamento dela? Como se a gente tivesse um conjunto de pequenas vigas, ó, um conjunto de pequenas vigas que se apoiam desse lado e desse, tá? Então, essa laje, ela tem essa particularidade. E existem outros tipos também, tá? De lajes pré-moldadas. Esse tipo daqui mesmo se chama alveolar, tá? Existem diversos tipos. Tem alguém falando aí ou Bugou, Vitor. tá aparecendo um monte de coisa aí, né? Tá. Era isso que estava aparecendo. Agora, vocês estão conseguindo ver? Sim, Dá sim. pra ver direito. Agora tá dando? Sim, Tá. tá dando pra ver. Pronto, é porque quando eu tô abrindo o Team, ele tá dando aqueles, sei lá o que danado é. Mas enfim,
As vigas, tá? Da mesma forma, as vigas elas são elementos lineares, onde a flexão ela é predominante. Isso aqui eu vou deixar para que vocês leiam, mas só para que a gente veja aqui, as vigas elas são esses elementos aqui, ó, que apoiam as lajes. Então aquelas lajes elas se apoiam nessa viga, que por sua vez transmitem a carga para pilares, que são popularmente conhecidos como colunas. E a gente sabe que esse não é o nome correto, tá? Aqui está um exemplo de um projeto de uma viga. Assim é o projeto que a gente vai finalizar. No final do curso, a gente vai ter um projeto desse tipo aqui. Tá? Esse aqui é o projeto que vai para a obra, para você saber como executar a nossa viga. E aqui está um exemplo de um modelo que a gente encontra aí em qualquer software de estrutura. Aqui seria as ferragens do pilar, tá? De concreto armado. Então, ele tem esses ferros aqui que são chamados de armaduras longitudinais. E tem esses aqui que são chamados de estribo ou armaduras transversais. Da mesma forma, a viga, ela também tem as armaduras longitudinais, que são esses ferros aqui, tá? Todas essas barras aqui são ferros. E as armaduras transversais, que são esses estribos aqui, tá? Então, é bem semelhante à armadura da viga e do pilar. Só que elas possuem funções totalmente diferentes dependendo do elemento que você está analisando. Tem alguém com o vídeo aberto, estava mostrando era foto, não saiu. Oi? Porque tinha alguém com o vídeo aberto, estava mostrando era foto dele, mas já saiu. Certo. Pronto. Bom, também tem as vigas baldrames. Essas vigas aqui são vigas de fundação, onde a gente pode utilizar quando temos pequenas cargas e um solo muito bom. Pode ser o nosso caso aqui. Tá? Eu sempre falo que a gente mora numa região que ela não tem muitos problemas, porque os solos são bons, a gente não tem grandes ventos, não tem maresia, não tem furacão, não tem terremoto, não tem nada dessas coisas que atacam o mundo todinho. Então, isso aqui são vigas baldrames, tá? E aqui é um exemplo da armadura dos pilares, certo? Aqui são exemplos práticos de viga nas obras. Quando a gente concreta, ela fica desse jeito, e aqui os pilares. Aqui o conjunto de vigas, uma viga ela pode se apoiar na outra ou pode se apoiar num pilar. Nesse caso, a gente tem essa partezinha daqui da viga em balanço, tá? Que apoia essa viga que está chegando aqui. Então, a viga, ela não necessariamente ela precisa ser apoiada num pilar. Ela pode ir transmitindo suas cargas ao longo das vigas da obra até chegar nos pilares, tá? Outros exemplos aqui, ó. Aqui, quando a gente termina a laje pré-moldada, como é que ela fica? Ó, ela fica assim, por baixo. Tá? Por baixo ela fica assim. E por cima, antes de concretar, ela fica desse jeito. E aqui são outros exemplos aqui, ó. Viga com mudança de direção. Aí aqui está até o caso onde os momentos de torção devem ser considerados. Quando você tem a mudança de direção aqui, uma viga ela tende a dar uma torção na outra. Mas isso não é assunto dessa aula, tá? E pilares são elementos lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical. Então aqui a gente tem um pilar na vertical, tá? Eu até estava vendo um exemplo de obra nesses dias que não tinha um pilar vertical. Quem passar ali na Polícia Rodoviária, que tem ali em Salgueiro, aquele posto da Polícia Rodoviária, ali tem uns pilares que eles não são na vertical. Então muda um pouco o projeto dele, o esforço e tudo mais, tá? Aqui um exemplo de pilares na fachada do edifício, com um conjunto de vigas, e aqui uma obra muito comum, tá? Esse tipo de obra aqui é muito comum no sistema que eu estava falando para vocês, que é o sistema de Portland, né? Onde aqui a gente tem os pilares e aqui as nossas vigas que estão passando, né, nesse sentido. E essa parte daqui, você perceba que quando você tem uma obra que ela é dimensionada, essa alvenaria aqui, você considera que ela não tem resistência nenhuma, e de fato não tem. Para que vocês tenham ideia, essa alvenaria convencional que a gente utiliza, a maioria da carga dela vai para os gebocos. Então, porque um tijolo, você pegar um tijolo convencional, se você
subir no tijolo, tá? E dar um pulo, o tijolo quebra. Então ele não tem carga nenhuma, ele não tem resistência praticamente nenhuma. E muitas vezes a gente utiliza como se ele tivesse, e não tem. Então quando você faz um projeto estrutural de fato, essa parede aqui ela não tem carga nenhuma. Nossa sorte é porque a gente ainda reboca algumas casas, né? Assim, algumas não. Aqui são exemplos de formas. Quando você faz uma obra que você tem esses pilares desse tipo, você tem que fazer um projeto de formas. Então, por exemplo, os travamentos, né, da forma, que são essas peças aqui, elas precisam ser dimensionadas. Porque você tem aqui dentro um monte de concreto com aço tendendo a abrir essa forma e você precisa realmente de uma estrutura que ela consiga suportar essa tendência de abrir. Então você faz, existem calculistas que fazem somente projeto de forma, tá? Aqui alguns detalhes, ó, o pilar aqui é maior do que a viga, não tem nenhum problema isso aqui, tá? Aqui também, ó, a viga chega aqui e o pilar está um pouco destoante, isso aqui acontece muito, tá? Quando você faz projeto, para que você tenha a viga escondida nas alvenarias, tá? Então aqui, ó, aqui são os detalhes das telas. O correto é que você pegue chumbe essas telas aqui na sua estrutura e que sua alvenaria, né, aqui, ó, você vai pegar essa tela, coloca ela aqui para fazer a ligação entre a alvenaria e o seu pilar. Tá? Esse bloco aqui, inclusive, é um bloco de alvenaria estrutural. Então, esse bloco a gente pode utilizar como um bloco resistente. O bloco que a gente utiliza aqui, não. Tá? Para quem não conhece, o bloco de alvenaria estrutural é desse tipo. Aqui são detalhes de forma. Essas formas são um pouco mais diferentes. Existem diversos tipos de forma. Tá? Forma de concreto, forma de aço, enfim. Outro tipo de elemento que a gente também vai trabalhar nesse curso são os elementos de fundação. Então, aqui está um exemplo, ó, de uma edificação onde a gente tem o tubulão. O que é o tubulão? É um tipo de fundação onde você estende o pilar e faz a sapata lá embaixo. Tá? Então, imagine que aqui esse solo é um mangue, é um solo ruim, e aqui embaixo você tem um solo melhor. Então, você pega a sua edificação e faz a sapata lá embaixo. Você escava, as pessoas mesmo escavam isso aqui, você deixa um processo para que você faça esse tubulão. Ó, aqui é ele na prática. Daqui para cima é a edificação e aqui os operários estão fazendo o tubulão. Tá? O pessoal de geotecnia vê muito isso aqui. Isso aqui é bem comum. Aqui está um exemplo. O cara desce aqui mesmo, tá? Ele vai descendo manualmente e vai tirando esse material e depois ele concreta. Quando ele termina, ele fica desse jeito aqui. Aqui em cima ele já está preparado para receber a estrutura. Nesse caso aqui, esse caso aqui é um bloco de fundação onde os tubulões eles descem dessa forma. Você tem um bloco, esse aqui é um bloco, se chama. E a partir dele você faz os tubulões. Na verdade, você escava primeiro, né? Depois faz o bloco e apoia a sua edificação aqui em cima. Então, alguns tipos de fundação para que vocês tenham ideia. E lá em cima, ó, aqui o tubulão ele já vem, você faz um concreto isso aqui, daqui você parte com o seu pilar. Tá? Então, aqui é um exemplo de fundação profunda e o que a gente vai utilizar são as sapatas. Tá? Sapata, esse tipo de fundação aqui, onde você tem os pilares, tá? E de acordo com a resistência do seu solo, você tem que pegar essa carga do seu pilar e abrir ela, tá? Porque o solo ele não é tão resistente como o concreto. Né? Quem vê mecânica do solo vai ver esses princípios aqui. Você aumenta a área da sua carga para você diminuir as tensões, tá? Então a sapata ela serve para aumentar a área da base, digamos assim. Quem ainda não viu a disciplina de mecânica dos solos tem uma noção prática mesmo.
né? Para que serve isso aqui? Dá para gente, dá para gente ter uma ideia. Pronto. Então, a primeira parte que eu queria mostrar para vocês era isso. Era só uma parte introdutória, realmente, para o pessoal que não... Ah, o professor Amâncio. O professor Amâncio que está aqui. Então, tá me ouvindo aí, Amâncio? Vocês estão ouvindo, pessoal? Beleza, Amâncio? Liga a tua câmera aí para dar uma palavrinha pro pessoal. Aproveitar que o professor Amâncio está aí. Amâncio também é calculista. Meu amigo pessoal, tá? Além de ser um profissional excepcional. Aproveitar que ele está aqui online para ele dar uma palavrinha. Todo mundo tá ouvindo a Amâncio? Eu não tô, não. Também não tô escutando, não. Amâncio? Eu tô tentando ligar aqui, Vitor. Certo. Eu tô aqui meio. Agora Eu tava aqui corrigindo prova aqui. Tudo bom aí, pessoal? Vocês estão vendo Amâncio? Tá me vendo aí, Vitor? Eu tô aqui meio aqui descabelado aqui que eu tava o dia todo aqui corrigindo as provas aqui. Certo. Tudo bom aí, pessoal? Tranquilo, Amâncio. Pode dar uma palavrinha aí, já que você está online. Amâncio, pessoal, muita gente teve aí aula com ele, né? Quem não teve, infelizmente, mas agora estou tendo a oportunidade de conhecer, é um cara aí que... A Verônica dizendo aí, é um cara que está dentro do mundo do cálculo estrutural, fazendo projeto, fazendo mestrado, pós-graduação, a gente sempre troca um monte de experiência. É um cara sensacional aí da área que vai dar as contribuições dele aí, né? Nada, que é isso. O cara aqui é você. Eu só mais um aluno aqui, que nem o pessoal aí. Mas, brincadeiras à parte aqui, pessoal. O Vitor aqui é um amigo pessoal que eu tenho, um cara excepcional aí dessa área de estruturas. A gente entrou no IF na mesma época, a gente foi logo quando teve uma transição lá no IF muito grande. E aí foi uma época muito boa que a gente pôde compartilhar aí vários conhecimentos, tanto na área de estrutura como na área de educação. Conheci grande parte de vocês aqui que eu estava vendo no chat. Pessoal do oitavo Proeja em peso, né, Vitor? Eu estava vendo aí. O pessoal tá aí. É uma turma que eu sempre sinto saudade aí desse pessoal aí do IF. Foi uma grande experiência que a gente teve aí, que eu tive, né? Vitor ainda está aí. Certeza. Hoje eu estou em outra instituição, mas ainda seguindo aí nessa área de educação também. A área de estrutura é isso, né, pessoal? Vocês veem aí que não assim, não existe assim, não é um bicho assim de sete cabeças, mas também a gente tem que ter certa responsabilidade, né? Porque o nosso nome que está em jogo, a gente tem que fazer todos esses processos de cálculos, considerar aí as propriedades físicas dos materiais também. Então, aí tem as disciplinas que a gente vê no IF, de resistência, de desenho estrutural. Então, também, assim, quem for seguindo, né, sempre especializar na área. Então, é o seguinte, estruturas, como grande parte aí dos conhecimentos de engenharia, a gente tem que estar estudando todo dia, né, Vitor? Acho que não tem um dia que a gente não está aprendendo alguma coisa nova. Então, sempre é isso. Tudo é um aprendizado, todo dia a gente está vendo alguma coisa nova. E aí, assim, a iniciativa aí do professor Vitor foi muito excelente, e aí de dar um curso desse para vocês, tá passando esse conhecimento, ele que tem uma experiência muito grande. Infelizmente, dessa vez, a gente até conversado, né, talvez fazer junto, mas dessa vez não teve como, porque eu estou aqui corrigindo aqui umas provas. Não sei se vocês viram aí, se tu viu, Vitor, um dia eu mandei uma das provas do cara, tinha 31 páginas da prova dele. Não sei se tu chegou a ver. Aí, realmente, a gente tem que dar... Tá um pesado danado. É tanto que, nesse período de pandemia, a gente está trabalhando talvez até mais.
Certeza. Mas é isso aí, pessoal. Assim, eu fico muito feliz em estar revendo a grande parte de vocês. Aproveitem bastante o curso. O professor Vitor aí vai passar aí da melhor maneira possível para vocês. E tenho certeza que vocês vão sair profissionais aí muito mais qualificados nessa área aí de estrutura do que quando vocês entraram aqui. Aproveitem bastante, que isso é uma oportunidade única, pessoal. Isso aí não é todo dia que alguém aí se disponibiliza conhecimento. Conhecimento é uma coisa, é um bem muito precioso, é um bem muito caro. Está se disponibilizando gratuitamente para vocês e deixando disponível para dúvidas, tudo. Então, parabéns aí, pessoal, aí, por esse curso. E bom curso aí a todos nos próximos dias. Sempre quando eu puder, Vitor, eu vou aparecer aí de repente para a gente trocar uma ideia aí no curso aí. Tranquilo, a gente vai utilizar, vai usar o CIPCAD aqui, aí você pode até falar do TQS, vai fazer desenho, entendeu? A gente vai passar um tempinho aí, um tempinho aí junto, aí você vai entrando aí também falando. Aqui tá todo mundo em casa. A gente vai fazer tá todo mundo em casa aqui. Literalmente. Né? Pois é, o CIPCAD é um programa excelente, né? Um programa excelente aí de cálculo estrutural. Ele é um programa completo, né? Porque ele faz você pode fazer a concepção, dimensionamento, a parte de análise estrutural, detalhamento, né? Um programa, um pacote completo, né? Assim como TQS, EBERIC, outros softwares aí que a gente tem disponível no mercado. Sim. Que a Márcio conhece. O programa? Oi? Eu conheço ele, mas assim, eu nunca cheguei a utilizar, não. Eu já vi, assim, algumas coisas, mas assim, eu nunca cheguei a utilizar. Desses de pacote, assim, integrados, né, que é com o TQS, o CIP e o EBERIC, o que eu tenho experiência mesmo é o TQS. Os outros eu nunca cheguei a trabalhar com eles, não. Uhum. Eu estava dizendo, inclusive, isso aí ao pessoal, né? Porque cada pessoa vai ter afinidade mais com o software, às vezes o cara aprende primeiro aquele e vai, enfim, tem sua carreira baseada naquele software, né? Mas eu vou colocar aqui os nomes, então até se a Mãe quiser botar, pode colocar aí no chat, mas aí cada pessoa trabalha com um software que acha melhor, né? Mas são bem parecidos, né? Na verdade, eles são bem parecidos, né? Isso. O mais importante é quem está atrás do software, né, Vitor? Assim, o cara que vai pilotar ele para tá utilizando. O software é como se a gente imagina a Fórmula 1, né? Um piloto. O engenheiro, né? O cara que vai trabalhar no software, ele vai ser o piloto. O software é apenas o carro. Se não tiver o cara atrás pilotando, ele não vai para canto nenhum. Então, assim, hoje a gente tem muitos softwares disponíveis e todos eles são muito bons. Então, assim, a gente não tem que dizer que tal software é melhor que o outro. O que é mais importante é quem está pilotando, né? Todos os softwares hoje são muito bons. Exatamente. E você saber também o que é que você está fazendo ali, porque usar software não é sinônimo também de saber projetar, né? Da mesma forma que eu estava dizendo para o pessoal, muitas vezes, o cara quer aprender AutoCAD e tudo, mas o AutoCAD é uma ferramenta que você aprende rápido e, assim, é muito mais importante você saber projetar a concepção e tudo mais do que saber o AutoCAD em si, né? Não, exatamente. Exatamente. O mais importante é o conhecimento que você vai ter para aplicar naquele programa, né? E é isso que, do mesmo jeito que é no AutoCAD, nesses programas de estrutura, de hidráulica, de elétrica. Por exemplo, eu não tenho experiência nessa área de elétrica e hidráulica. Se me der um programa desse, eu não vou não vou conseguir fazer nada também no programa desse. Até o AutoCAD mesmo, eu também não sou muito... Né? A gente que fica na área de estruturas acaba ficando um pouco mais lento no AutoCAD, né? Assim, eu consigo fazer os comandos básicos, assim, aquelas coisas mais que agilizam o processo, eu também não estou nessa, não. Amância, o pessoal está falando aqui da plataforma BIM. Se pediram para tu fazer um comentário aí. Se puder, também. Assim, a plataforma, assim, essa área de BIM, assim, eu considero ela como uma evolução da área de compatibilização de projetos, né? Que a gente tinha, sempre existiu essa área de compatibilização, mas hoje aí com o BIM, né, as coisas facilitaram mais porque trabalham geralmente com os softwares de maneira integrada.
Ontem a gente até falou com o Thiago no grupo que ele estava usando um programa que era o Project e o Naviworks. Esses softwares já são programas de gerenciamento de obra, né? Que você vai colocar aí as datas, até que data você quer que, por exemplo, esteja concretada as lajes. Você vai organizando o processo todinho da sua obra. Aí, através de um programa desse, você vai ter que compatibilizar tudo que você está programando através de um programa estrutural, um programa de elétrica, de hidráulica, e compatibilizar. Por exemplo, você pode ter... ali tem uma região que tem uma viga, por exemplo, e ali você quer colocar uma determinada tubulação ali, naquela região. Aí é saber fazer essas compatibilizações para, na hora que for executar, ter essa conversa entre todas as pessoas que estão envolvidas no processo, para não aparecer alguma coisa indesejável. Por exemplo, um furo numa viga, por exemplo, que não estava previsto em projeto. Porque, assim, você pode fazer um furo numa viga, mas tem que ser calculado, né? Tem que ser previamente visto aquilo ali. Porque o que é que acontece, por exemplo, vamos dizer... Vitor fez o projeto estrutural, eu fiz o elétrico, o hidráulico, Tiago fez essa parte de gerenciamento e acompanhamento de obra. Aí no meu projeto, eu não tinha visto o projeto de Vitor, nem ele o meu, e aí aconteceu que eu estava colocando uma tubulação de água, passando ali numa viga, por exemplo. E isso não estava sendo previsto no projeto. Então, o que é que vai acontecer? Vamos contactar o engenheiro de estrutura e dizer, vai ter que fazer um furo nessa viga. Aí, simplesmente, o cara vai dizer, sim, ok, agora é um outro projeto que a gente tem que fazer, é uma outra análise. Então, para o cara que é o dono da obra, ele vai ter que ter um gasto a mais, pagando o engenheiro estrutural para calcular determinado furo daquela viga, né, analisar aquela situação daquela viga, com esse furo, uma coisa que poderia ser previsto antes, né? Então, o BIM, ele serve para isso, ele é um conceito, assim, tem várias outras coisas, mas, assim, eu estou dando uma aplicação do BIM, né? Ele tem, assim, o conceito dele é muito mais vasto. Eu não sou especialista nessa área de BIM, trabalho com essa área de estruturas mesmo, propriamente dita, mas um exemplo bem clássico do BIM seria isso, né? Você poderia evitar aí esse gasto feito anteriormente. Não só isso, né? Várias outras coisas que você pode prever numa obra, tudo antes no projeto, para quando for executar, ter mais facilidade e não ter esses gastos e problemas imprevistos aí. Achei assim, o que eu tenho para falar do BIM é mais ou menos isso. Eu não sei se você tem alguma coisa aí para complementar, Vitor. Não, exatamente. E até uma plataforma, o BIM, que eu particularmente nunca trabalhei. Né? Eu nunca peguei uma obra assim para trabalhar com BIM. E assim, eu até acho que... É porque assim, como a mãe estava dizendo, a gente se especializa muito nessa área de estruturas e termina ficando muito ali dentro da parte de estrutural. Mas, por exemplo, o pessoal de arquitetura utiliza muito a plataforma BIM e, ao meu ver, é um avanço. Isso aí não tem nem o que a gente pensar, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito dependente desse tipo de questão, porque o BIM, a maioria de vocês são de edificações, eu também só vejo ele sendo aplicado assim, em obras de edificações que elas são bem, digamos assim... Porque você sabe, quando a gente está calculando, às vezes aparecem coisas que você não tem como utilizar um software, né? Você tem que fazer um cálculo por fora, tem que fazer um cálculo na mão, aparece singularidades dentro do projeto. Sim, sim. Que não tem como você fazer. Então, assim, para quem faz edificações que são comuns, que você consegue modelar em todos os softwares, é uma ferramenta ótima. Mas se você for fazer uma estrutura um pouco diferente, você vai fazer uma estrutura treliçada. Aí eu já não sei se o BIM ele consegue resolver. Você vai fazer uma estrutura que precisa de uma rampa diferente, ou de uma casca, ou então algo do tipo. Aí uma estrutura mista, um reforço, né, uma viga com uma seção diferente, aí eu acho que o BIM ele não resolve. Né? Mas para essas obras, por exemplo, residência, obras mais simples, eu acredito que é uma ferramenta essencial. Tá? É essencial, né? E o pessoal que está se formando em edificações é até bom aprender, né, o Revit e tudo, porque obras de residenciais, assim, edificações, se eu não me engano, é até 80 metros quadrados, não é isso, Vitor? Até 80 metros. Aí, assim, você tem o controle todo na sua mão, né? Você tem o controle de instalações elétricas, hidráulica, estrutural. Você consegue ter o controle daquela obra toda em sua mão. Aí você consegue aplicar bem o BIM. A questão do BIM, que eu vejo muito isso, é que, assim, é uma transição.
a gente está num período de transição, existe alguma portaria no governo, não estou lembrado qual, assim, que parece que vai ter que mudar tudo para o BIM, não sei até que data. Mas assim, tem que dar um período de transição, porque nem todo mundo está adaptado a isso, né? Principalmente uma coisa que depende de software, não é uma coisa que depende de manual, é uma coisa de software. Então, assim, isso tudo leva um processo, é muito bom, mas assim, a gente tem que passar por um processo para poder chegar até lá, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas, pessoal aí de edificações que vai construir obras residenciais, tudo, eu acho que assim, é muito válido assim, para vocês. Principalmente quem está começando, pegar logo isso, é muito válido. Isso é essencial. A gente, eu e Vitor, quando estava na faculdade, a gente entrou no momento onde não tinha o BIM, né, Vitor? Assim, existia, na verdade, mas não estava tão difundido ainda. Então a gente era muito AutoCAD ainda, não tinha muito esse negócio de Revit, não. Eu não vi o Revit na faculdade, por exemplo. Porque, na verdade, o BIM, ele é um conceito, né? Ele não é um conceito. Então, assim, são... Pega ali, pai, uma xírica para mim, por favor. Eu vou fazer o seguinte, como essa aula é a aula inicial, tem algumas pessoas, e o BIM é uma questão que eu considero extremamente importante para quem trabalha com projeto. Se algum dos alunos aí que trabalha com BIM quiser dar uma palavrinha também, pode ficar à vontade, tá, pessoal? O Jonathan, o Gabriel, Renan, se algum de vocês tiver contato com plataforma BIM, pode ficar à vontade aí, pode ligar o microfone e a câmera e a gente escute, tá? Isso aí é importante para todo mundo. Algum de vocês quer dar uma palavra? Não, a questão do BIM é porque eu já tentei baixar o Revit no computador, só que ele não consegue suportar o programa, mas é como eu estava escrevendo aqui no chat. Deixa tu aí, pai. Eu indico ele para qualquer pessoa que queira buscar o próximo projeto de programas, porque ele é realmente o próximo passo. O Revit, ele faz tudo ao mesmo tempo. Você quer projetar uma parede, você projeta ela tanto na vertical, você pode ver ela na horizontal, corta, tudo ao mesmo tempo. Você quer fazer um telhado, você faz o desenho do telhado e ele mesmo já faz o projeto 3D do telhado para você. O Revit, ele realmente é a próxima escala no quesito de projetos. Então, é só isso que eu quero dizer. Quem puder, quem tiver uma máquina que suporte o Revit, baixe ele, dê uma brincada, dê uma estudada, dê uma pesquisada, que vale muito a pena. Exatamente. Isso aí. Mais alguém? Renildo, vou pedir só para desligar o microfone aí, por favor. Tudo bem, né? Tranquilo? Se der para... Desligando. Na hora. Mas se quiser falar, pode ficar à vontade também. Tranquilo, Gabriel. Eu entrei nesse, tava lutando aqui para entrar nesse negócio, não vim conseguir agora que eu falei com o Wilson. Tranquilo. Beleza. Amâncio, tem mais alguma palavrinha aí para dar ou mais alguém? Não, Vitor, acho que era isso mesmo assim que eu queria falar pro pessoal, né? Aproveitem bem o curso. E aí, quando eu tiver oportunidade, aí eu vou estar aparecendo aqui, fazendo essas visitas aí inesperadas aí. Claro, se o professor Vitor permitir, né? Se o professor você Vitor é muito bem-vindo. Aqui não tem nem o que falar. Aqui vocês podem entrar na hora que quiser aí para falar o que quiser. Complementar, né? A gente vai... Pois é isso, Vitor. Por um abração aí. Eu fico muito feliz em estar ali revendo você e revendo aí todo o pessoal aí. O pessoal do Oitavo Proeja, em peso, Renildo aí, Gabriel. Escutem aí o conselho de Gabriel, pessoal. Ele baixa um Revit aí e vão treinando aí também, porque é um futuro aí para vocês. Principalmente as obras que vocês pegam, que são obras aí podem fazer até de 80 metros quadrados, você tem um controle na mão, né? Então o Revit acho que para vocês é essencial. Mas não deixem nunca, tá? Independente da potência do software que você tiver aí, de estudar o conceito que vem por trás. Como a gente... Exato, não, claro, com certeza. No começo. O software é importante, mas o software é apenas uma ferramenta, tá? Que em geral a gente aprende muito rápido. É muito rápido que você aprende o software. Se você não souber o que você está fazendo, não adianta nada. Você pode fazer o melhor desenho do mundo, mas se você não sabe... Você é o melhor desenhista 3D, eu tinha dado até esse exemplo. Você sabe fazer 3D, sabe fazer aqueles desenhos realistas. Você é um bom desenhista.
Mas se eu disser assim, como é que a gente faz um projeto de uma casa para que você tenha os espaços bem divididos, você tenha uma boa iluminação, você tenha um bom conforto térmico? Não adianta nada você saber desenhar, você tem que saber realmente o que vem por trás do desenho. Tá? Isso em tudo, né? Não é nem só estrutura, né? Elétrica, hidráulica, tudo, né? Exatamente. Porque, assim, o mais importante é o conhecimento que você tem por trás daquilo ali. Porque, vamos dizer, se de repente muda o software, né? Você tem que mudar a plataforma, você não vai sair do canto, se você não tem o conhecimento por trás. Exatamente. Agora, quem tem o conhecimento por trás, ele pode sempre estar migrando aí de tecnologia que ele vai conseguir aplicar da mesma maneira, né? O mais importante é sempre isso, o conhecimento. Exatamente. Pois é isso, Vitor. Acho que por hoje que eu ainda vou ter que resolver umas coisas por aqui, mas um abração aí. Tranquilo. E uma boa aula aí para todos vocês aí. Valeu, pessoal. Um abraço e sempre esteja presente aqui, viu? A gente vai cobrar. Valeu, meu querido. Vamos, eu vou voltar, eu voltarei aí. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, Amâncio. Tchau.